Olá, hoje vamos conversar com a escritora Camila Bastos. Hoje a gente vai falar sobre uma obra muito especial, que é o romance cristão O Sol Nunca Se Põe. Eu ainda não li, mas eu espero receber. Eu já estou até alfinetando aqui a autora para ela mandar um livro para mim, para eu ler. Então, Camila, seja bem-vinda. Vamos conversar muito sobre esse livro e eu quero que você explique para a gente bastante como foi que você chegou nessa obra. Bem-vinda, Camila, novamente. Olha, primeiro eu quero conhecer você e eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores querem conhecer um pouquinho da autora que está por trás dessa obra, antes da gente falar realmente da obra em si, que tem muito pano para manga. Como eu disse, eu não tenho o livro em mãos, infelizmente, mas eu já li ali o prefácio, já li, recebi o próprio release, né? Eu achei muito Uhum. interessante. Eu fico feliz que você tenha gostado. Bom, eu sou a Camila, eu sou de São Paulo, eu escrevo já há muitos anos e foi por isso que eu escolhi estudar letras na faculdade, porque eu pensava que se pelo menos a ideia ou o sonho de ser escritora não virasse real, pelo menos eu estaria ali um pouquinho mais perto de trabalhar com os livros. Então, eu sou formada em letras e também eu tenho formação em teologia, eu estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida, primeiro eu fiz o curso aqui em Atibaia mesmo, que é a cidade que eu moro, na Palavra da Vida, e para mais um ano no Palavra da Vida da Hungria, que foi onde eu concluí os estudos, e é isso. E como foi que surgiu a oportunidade, a vontade e a motivação de escrever esse livro, O Sol Nunca Se Põe? E esse título, O Sol Nunca Se Põe, de onde veio? Eu acho que para entender bem o livro, o título do livro, eu teria que dar muito spoiler, então eu vou deixar esse gostinho de quero mais. Mas escrever essa história foi um sonho para mim. Eu comecei a rascunhar a história durante uma aula no meu curso de letras. A gente tinha que criar um microconto e eu criei a história da Olivia e eu escrevi uma cena dela com a melhor amiga dela. Então, a nossa professora havia criado um objetivo, um desafio de escrever uma história é, muito curta. Então, ela passou todas as orientações e a gente podia fazer de forma livre, e a Olivia surgiu ali. Mas antes disso, já havia um interesse muito grande de escrever histórias de romance, porque antes eu escrevia histórias de fantasia, com muita aventura, com muita mágica e tudo mais. E eu tinha começar a ler, né? Tinha começado a iniciar a leitura de livros de romance, e eu não conseguia me identificar muito com eles, né? Não só porque não havia na minha época, assim, no meu conhecimento, histórias brasileiras, mas histórias de brasileiras que eram cristãs também. Então eu sentia que a maior parte de mim não era representada nas histórias. Então, o Sol Nunca Se Põe surgiu para preencher essa lacuna na minha estante. Então, eu não encontrei o livro que eu queria ler, então eu decidi escrevê-lo. Agora, a história gira em torno da Olivia, da sua história de vida, dos seus desafios pessoais, né? Conta um Uhum. pouco, sem dar spoiler, claro, conta um pouquinho sobre a Olivia. Sim, a Olivia foi uma personagem muito difícil e fácil ao mesmo tempo, porque meu objetivo era criar uma garota comum, uma garota simples, ela não nada de muito extraordinário, e ela tem muito de mim, só que ao mesmo tempo eu precisava lembrar que ela não era eu, que ela tinha uma história completamente diferente. Então, a história da Olivia mesmo, né, de como ela cresceu e todas as inseguranças dela, a mensagem que a Olivia aprende ao longo dos anos, ao longo do tempo, é sobre enfrentar os medos, e era uma fase que eu estava vivendo que eu estava me sentindo muito submersa pelo medo, então eu tentei colocar os meus sentimentos e bastante daquilo que eu havia aprendido ao longo dos anos, ali na Olivia, para que outras garotas também se identificassem com ela. E eu estava lendo o release, vou ler um pedacinho, que me chamou muita atenção. Olivia sempre achou que o passado não a incomodaria se ela ignorasse. E hoje em dia
Em muitas áreas da nossa vida, na verdade, a gente tenta fazer isso, né, mas que não é Exatamente, recomendado. exatamente. E a Olivia, ela é uma garota que ela tá acostumada a fugir, né, então é aquele negócio, se os olhos não veem, o coração não sente. Então ela vem fugindo de diversas situações, tentando escapar daquilo que tá causando dor, mas nesse meio tempo ela acaba fugindo daquele que pode proteger ela da dor, daquele que pode trazer a cura para ela, daquele que pode recebê-la e abraçá-la como um pai. Então, ela não percebe isso no começo, né? Então, ela continua fugindo e a história começa com uma fuga. Ela decidiu deixar tudo para trás e seguir em frente em uma viagem porque ela achou melhor enfrentar algumas coisas que talvez na cabeça dela não eram tão significativas, do que enfrentar realmente algumas situações que ela deixou aberta no passado. E aí ela vai descobrir que, eventualmente, não tem como fugir para sempre da tempestade. Uma hora a gente vai ter que encarar e a gente vai ter que se molhar. O que eu achei interessante também é que é um livro para jovem, fala de um assunto complexo através de uma história mais jovial. E eu achei muito legal, porque isso pode abrir uma porta para jovens, principalmente jovens que têm uma certa barreira, né, com o evangelho, com a questão de Deus, de Jesus. Então, pode ser realmente uma porta de entrada para poder trazer esses jovens para o contexto evangélico, contexto cristão. Uhum. Exatamente. E principalmente por ser uma história, né, que se passa em um contexto, então a história ela não vai ficar simplesmente o tempo inteiro girando ao redor dos conflitos da Olivia. Ela faz amigos, ela faz atividades, ela se apaixona por alguém. Então eu acho que fica muito menos confrontativo algumas coisas, né? E não simplesmente fica mais atraente para outras pessoas que não conhecem a Cristo, mas até mesmo para aqueles jovens que estão na igreja, mas às vezes não estão, né, realmente entendendo o que o pastor está falando na frente, que os pais estão falando. E é muito mais fácil você entregar um livro com uma história que tem romance, que tem comédia, que tem coisas divertidas, do que você entregar um livro sobre como vencer os seus medos, como enfrentar ansiedades. Acaba sendo mais, acaba se tornando menos intimidador, sabe? Então eu acredito que a história, ela tem vários elementos que ajudam a imergir a pessoa, a entrar em um ambiente novo, a se divertir, porque é um entretenimento saudável, né? E aos poucos que vai trazendo a mensagem daquilo que a gente quer transmitir. E a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a entrevista, que você é uma missionária e você também trabalha com o discipulado, né. O quão é Sim. importante para as pessoas, não só para os jovens, eu acredito que também tenha Uhum. sido na sua vida, o discipulado raiz, o discipulado real na nossa vida, né, porque eu também falei que eu sou fruto de discipulado. Faz bastante diferença mesmo e, eu trabalhei bastante vários anos com jovens e adolescentes que estão mais ou menos na mesma faixa etária da Olivia, de 17 para 18 anos, né, terminando o ensino médio, tentando descobrir o que vão fazer da vida e tudo mais. Então, eu percebi, assim, como foi bom ter alguém caminhando comigo, me mostrando e me ensinando, na época que eu achava que sabia tudo, mas na verdade sabia pouquíssimas coisas, e como foi relevante, como foi muito bom para mim também trabalhar com outras jovens, outras moças que estavam nessa faixa etária, e é uma faixa etária assim que eu amo trabalhar, eu gosto de falar sobre isso, sobre escolhas e é muito gratificante também poder hoje, por exemplo, ver várias das meninas com quem eu trabalhei que hoje já estão casadas, já são mães, então é muito gratificante saber que a gente não está simplesmente ensinando qualquer coisa, a gente está ajudando essas pessoas a viverem a vida delas para a glória de Deus, então eu fico muito satisfeita. Você diria que essa é a sua missão de vida, discipular através da sua escrita? Sim, eu acredito que todos nós, né, assim que a gente entende o chamado do Evangelho, todos nós somos chamados para discipular, todos nós somos convidados, na verdade, convidados não, somos obrigados a viver isso, a vida na vida,
uma pessoa, aquele que está mais forte, ajuda que está o mais fraco. Então, a gente pode utilizar todas as ferramentas que estão ao nosso alcance, né? No caso, a escrita é uma ferramenta que está ao meu alcance e eu não conseguiria escrever uma história que não ensinasse aquilo que eu ensinaria sentada do lado de uma moça. Agora, eu tenho só algumas moças na minha igreja com quem eu gosto de caminhar, com quem a gente conversa, mas a gente sabe que um livro ele pode alcançar muitas outras meninas por aí que às vezes se sentiriam intimidadas, né, de se aproximarem de outra pessoa, de pedirem por ajuda. Então a gente faz aquilo que a gente pode, aquilo que é colocado na nossa mão. Então, se o senhor colocou os livros na minha mão, eu vou fazer isso com muito gosto e é um privilégio mesmo. Agora a Olivia, ela passa por alguns problemas familiares. Será que eu posso dar esse spoiler de dizer que Pode. ela vai Eu acho que por passar enquanto as tudo bem. férias? Olha só, a gente tá entregando aos poucos. A Olivia vai passar férias com o pai. Olivia é uma adolescente jovem de 17 anos. E ela não via esse pai há uns 10 anos, mais ou menos, né? Se eu Exato. não estiver errado. Uhum. Só que tem Exatamente. questões com esse pai, né? Questões de Exatamente. perdão. Questão. Por que, Camila, perdoar é tão difícil? Até para quem já é cristão. Eu acho que a questão de ainda não ter toda a maturidade também. Essa idade é uma idade que, como eu disse, a gente acha que a gente sabe de tudo, e na verdade a gente sabe pouquíssimas coisas. E eu acho que o fato, principalmente na história, não está envolvido apenas na Olivia distante do pai terreno dela, ela se afastou de Deus. Então, à medida que a gente vai se afastando de Deus, a gente não sabe mais como se reconciliar com outras pessoas se a gente não está reconciliada com Deus. Então, esse é um processo da Olivia não simplesmente se aproximar do pai dela e perdoar o pai dela por todas as coisas que ele fez, mas também se lembrar que ela cometeu pecados, ela cometeu erros contra o Pai Celestial dela, contra o próprio Deus. E, e ela precisa entender que aquele perdão que ela recebeu de Deus, ela também precisa oferecer para o pai dela. Eu fiquei curiosa para saber a abordagem, como é que você entrelaça a história fictícia com os Uhum. ensinamentos bíblicos. Assim, meu Deus, eu preciso ler esse livro porque eu quero saber como foi que ela escreveu isso, como foi que ela inseriu todo esse contexto do evangelho, se está escancarado ali no livro ou se está sutilmente. Explica pra gente. Sabe que quando eu comecei a escrever, quando eu estava planejando a história, essa era uma dúvida minha. Eu falo, meu Deus, como que eu faço? Porque foi o primeiro livro de romance em um mundo real que eu escrevia. Antes eu escrevia fantasia, então a gente deixava as coisas meio no subentendido e tal. Então eu fiquei pensando como transmitir a mensagem do evangelho, como transmitir tantas verdades para combater as mentiras que a Olivia acreditava. E no momento que eu parei de pensar sobre isso foi quando simplesmente aconteceu. Porque da mesma forma que a gente vive a nossa vida e naturalmente a gente vive uma vida para agradar a Deus e a gente vive o evangelho, na história aconteceu a mesma coisa, porque o que eu queria era que refletisse aquilo que era a realidade na minha vida. E a minha realidade da minha vida é que aos domingos, por exemplo, a gente vai ao culto. Que a gente às vezes conversa com alguns amigos, que eles soltam naturalmente uma coisa ou outra que faz a gente refletir. Ou então, por exemplo, eu tenho uma cena muito específica em que a Olivia tá bem chateada, e aí ela começa a conversar com a avó dela. E aí a avó dela vai tentando, assim, puxar uma coisinha ou outra, até que a avó dela solta a verdade, uma verdade sobre Deus. Então, tá muito entrelaçado com quem eles são, com a realidade de quem eles são. Então, a Olivia, ela vai e a família dela é cristã, ela que está afastada. Então, é muito natural e a gente espera que numa história de ficção não seja diferente de uma pregação, sabe? A gente espera que a história transmita o evangelho da mesma forma que a gente naturalmente conversaria com nossos amigos, a gente conversaria com alguém da igreja,
que no momento a gente está conversando sobre séries e sobre livros, e no outro momento a gente começa a abrir o nosso coração, a gente fala o que a gente está sentindo e a gente fala para outra pessoa também aquilo que ela talvez precise ouvir. Então é uma forma muito natural e diluída, sabe? A gente acha, muitas das vezes, que fé é não sentir medo e não ter Uhum. dúvidas. O livro mostra o contrário, né? Exatamente. Exatamente. Então, uma das coisas que eu aprendi, que foi uma lição que eu, Camila, aprendi e que eu automaticamente transmiti através da Olivia, é que o medo, você ser uma pessoa corajosa, não é você viver uma pessoa sem medo. E você ter medo não significa que você está pecando, mas é o que a gente faz com esse medo. A gente vai deixar ele nos dominar? A gente vai se tornar escravo do nosso medo? Ou a gente vai confiar os nossos medos nas mãos de Deus e a gente vai pegar ele pela mão e seguir em frente, confiando não na nossa própria capacidade e nem na nossa autoconfiança, mas confiando que a gente tem um Deus que está ali carregando a gente pela mão. Então, é bastante sobre isso. Agora, tem alguma frase do livro, é um desafio aqui que eu tô te dando, que resume a mensagem Tenho. dele? Eu tenho, eu preciso de um segundo para encontrar, porque foi uma frase, essa. Inclusive, mostra aí pra gente, eu acho que a gente ainda não vê, Sim, olha aqui está o só. livro, O sol O nunca se Sol põe. Nunca Nossa, Se a capa tá Põe. muito linda Gente, mesmo. eu Eu tô tô até olhando apaixonada aqui um por pouquinho essa. pro lado, os meus técnicos aqui podem até me puxar minha orelha, mas é porque a imagem tá aqui do ladinho. Mas tá muito lindo, eu amei a capa, super Ele é um visual, desenho contínuo. Eu gosto muito também. muito lindo, bastante. É, inclusive, essa frase que eu vou, que eu acredito que eu acho que você pode até se identificar, porque é uma história, uma parte em que a Olivia vai em um grupo, em um grupo de jovens com os amigos dela, porque eles têm grupo de jovens lá na cidade que ela vai, e eles vão ouvir uma pregação. Então, é um trecho bem curtinho, em que eles ouvem uma pregação, e coincidentemente é um missionário brasileiro, que é missionário dos ribeirinhos, e ele traz uma história, que ele conta uma experiência dele. E essa história, na verdade, foi uma pregação que eu ouvi, porque eu estava sentindo que, tipo, nessa história a gente precisaria ter alguma coisinha, e eu estava pedindo para Deus por uma ideia, alguma coisa, assim, que pudesse me direcionar, e aí ele trouxe um missionário que é missionário entre os ribeirinhos, e ele contou a pregação dele junto com uma história dele, e essa mensagem encaixou como uma luva. Era assim, o direcionamento, sabe, o fio condutor que eu estava precisando para essa história. E uma das frases que tem aqui no livro, começa no capítulo 37, eu vou ler a seguinte. Não é porque temos coragem de enfrentar a tempestade, é porque podemos ter fé naquele que tem controle sobre ela. Então, essa é uma frase bem marcante que eu gosto muito do livro e que resume bem. Não é sobre você ter coragem de enfrentar a tempestade, é sobre você ter fé naquele que tem domínio sobre ela, sobre Jesus que anda sobre as águas, e a gente não olhar para a tempestade, para o vento, para as ondas grandes que estão querendo nos engolir, mas confiar naquele que tem poder sobre ela. Um dos pontos centrais do livro é sobre perdão. Perdoar Uhum. sempre significa reconciliar? Eu acredito que essa é uma pergunta que todo cristão vai ficar ah, se Questionando. fazendo ao longo dos anos, né? Ao longo da história do cristianismo. É uma coisa que a gente sempre vai. E em determinado momento eu vivi isso, em que eu precisava perdoar. E eu falava, não, eu não quero, eu quero perdoar, eu já perdoei, mas eu não quero ter nada a ver com a pessoa. Mas aquilo que Cristo nos ensina através da cruz é que o perdão é, resume, vai levar para uma restauração. Então, Cristo nos perdoou dos nossos pecados porque ele queria
retomar o nosso relacionamento com Ele. Então, eu acredito sim que, embora seja muito difícil, não é uma coisa, né, que é um, dois, três e já e pronto, virei a chavinha na minha cabeça, mas eu acredito sim ah, que o perdão deve levar a uma restauração. Se você pudesse falar diretamente com um jovem que está assistindo a nossa entrevista e se sente abandonado e esquecido, o que que você diria para ele? Eu vou dizer exatamente aquilo que está na logo no comecinho, nas primeiras páginas, primeira página do meu livro, você tem a dedicatória. E a dedicatória é: para todos que sentem que estão se afogando, não olhe para as ondas, olhe para Jesus. Nossa, que lindo. E o que significa na prática acreditar que o sol nunca se põe? É acreditar que, mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que a gente não sinta, o sol ele está sempre lá, a gente nunca, não é ele que se esconde da gente, é tudo uma questão de perspectiva, mas ele continua sempre lá. Nossa, esse trabalho eu puxo muito para essa fase dos jovens, porque infelizmente, em tudo que a gente está vivendo hoje, a gente tem muitos desafios para tanto trazer e conquistar esses jovens para o evangelho, para Cristo, como manter, né. Porque, a gente é cristã, a gente sabe os desafios que a igreja tem, mas é difícil, é muito difícil para quem não tem uma maturidade. A gente falou muito sobre maturidade e infelizmente os jovens, adolescentes, eles não têm essa maturidade. Muitas das vezes eles crescem na igreja, estão ali frequentando aquele ambiente, mas chega a hora que vai para o mundo e acaba fazendo comparações, como ele não está sólido ali na fé, seguro da sua fé, como não conhecer o Jesus de fato, porque tem isso, né, você crescer ali no ambiente da igreja e você conhecer e amar Jesus e o evangelho de fato, né. O quão difícil é a gente conquistar e manter esses jovens na igreja hoje. Exatamente, é aquela questão, né, de a gente conhecer Jesus, de ouvir falar e a gente conhecer de experiência própria. Eu acredito que é um momento que acontece muito comumente, na vida de uma pessoa que cresceu na igreja, e eu tive essa experiência, eu cresci na igreja, então eu nunca cheguei a questionar nada, nunca cheguei a virar uma rebelde, mas para mim era simplesmente tudo muito normal, sabe, era uma parte da rotina. Até que chegou um momento que eu precisei abrir meus olhos e caminhar minha vida cristã e não depender da caminhada dos meus pais. Não ficar simplesmente me lembrando da experiência que eles tiveram, glória a Deus pelas experiências que eles tiveram, mas começar a viver as minhas experiências, sabe? E eu acredito que esses livros que a gente está começando a ver de ficção cristã estão ajudando a alcançar vários jovens que estão desinteressados na igreja, naquele conteúdo mais didático que a gente está acostumado a ver, que embora seja muito bom, acaba meio que espantando essas pessoas que não estão demonstrando muito interesse. Agora, uma história que é divertida, que tem um romance, às vezes até, né? Isso acaba atraindo bastante e é muito bom que a gente esteja despertando novos autores também para que eles escrevam essas histórias que sejam divertidas, mas principalmente apontem para Cristo. É usar o que essa garotada hoje em dia consome de conteúdo, fazer Uhum. a adaptação. A gente vive um momento pós-moderno e a gente também tem que acompanhar. Eu sei que a igreja muitas das vezes é contra o progressismo em algumas vertentes, Uhum. mas a gente tem que acompanhar e se adaptar, porque a gente tem que falar a linguagem, a gente não pode mudar o princípio da palavra, mas a gente pode sim se adaptar a esses novos moldes da pós-modernidade, né? E você está fazendo isso Exatamente. muito bem. Muito obrigada. E a gente vê que Jesus usava muito desse artifício, né, para comunicar com as multidões. Ele sempre usava parábolas, ele sempre contava histórias para explicar verdades muito complexas através de coisas que estavam ali no dia a dia, né? O próprio profeta Natan usou uma história para confrontar Davi. Então, eu acho muito legal como
a ideia de histórias, aproveitar histórias, sempre esteve ali na Bíblia o tempo inteiro. Agora que a gente está começando a se despertar para realmente aproveitar desse artifício, porque querendo ou não, os adolescentes e os jovens, eles vão continuar lendo. A gente colocando livro bom, livro ruim, eles vão continuar lendo. Então, é bom que eles tenham opções de leituras saudáveis, que vão ser legais, que vão ser divertidas, mas que também vão trazer um entretenimento saudável para eles. Agora, escrever esse livro mudou algo em você tanto como mulher, como cristã? Sim, completamente. Eu tentei começar a escrever esse livro muitas vezes. Então, eu tive aquela ideia na sala de aula da faculdade, foi em 2015. Então, eu comecei a escrita desse livro, e em vários momentos eu simplesmente não conseguia seguir em frente. E eu não conseguia entender por quê. E eu estava acreditando que Deus estava ali, matando ali o meu sonho de escrever livros. E eu não conseguia entender nem explicar para as outras pessoas por que que eu não estava mais escrevendo livros. Então, nesse período, eu deixei um pouquinho a escrita de lado e eu comecei a estudar a escrita, mas também continuei vivendo a minha vida e fazendo aquilo que Deus estava me colocando naquele momento. E depois de muitos anos, eu acho que depois de 8 ou 9 anos, foi quando eu finalmente consegui sentar e escrever esse livro. E não porque eu estava mais madura ou porque agora eu finalmente consegui me organizar para escrever o livro, mas eu acredito que aquilo foi o tempo que Deus me deu para eu aprender aquilo que eu precisava antes da Olivia aprender o que ela precisava aprender. Então, escrever esse livro foi um desafio muito grande, porque eu estava morrendo de medo de travar de novo. Eu estava enfrentando o meu maior medo, que era voltar a escrever. Então, eu precisei confiar em Deus, eu precisei colocar à disposição dele todas as cartas que estavam, todas as mangas possíveis para me submeter realmente à vontade dele e buscar entender qual que era o tempo dele. Se ele não quisesse que eu escrevesse ou que eu conseguisse escrever aquela história naquele momento, eu tentaria de novo no futuro, mas finalmente o tempo chegou, não porque eu fiz alguma outra coisa extraordinária, mas porque ele realmente permitiu. Então, o processo de escrita em si foi transformador, porque foi a lição que eu precisava aprender durante todo aquele tempo. E essa é uma motivação muito grande para quem está ouvindo a gente e também quer seguir por esse caminho, né, um ótimo testemunho. Agora na obra você também usa elementos da cultura pop, fiquei sabendo aqui que você usa letras da Taylor Swift e alguns tropes queridinhos, né. Foi o que a gente acabou de falar, né, a gente tem que usar a linguagem que os jovens usam. Uhum, exatamente. E eu sou uma leitora, então eu escrevi muito daquilo que eu gostaria de ler e que eu gostaria de encontrar. Eu gosto muito de música e eu gosto muito da experiência de ouvir, assistir um livro, ou assistir não, de ler um livro enquanto eu ouço alguma música e ter aquela sensação, sabe, de ter um filminho acontecendo na minha cabeça. Então eu sabia que quando eu escrevesse esse livro, eu queria que o leitor tivesse essa experiência de uma coisa muito mais imersiva. E a Olivia é uma personagem muito musical. O pai da Olivia também é um personagem musical, então eu acredito que fez todo sentido inserir a música no livro dessa forma, porque reflete muito quem a Olivia é, o ambiente que ela vem. E eu acredito, eu gosto muito de usar a música para transformar em palavras aquilo que eu tô sentindo e eu não tô conseguindo entender direito. Então, vários trechos, os trechos que estão no livro, todos eles refletem o pensamento ou o sentimento. Eles não estão ali de forma arbitrária, só porque fica bonitinho ou porque ficou aesthetic, mas as músicas, as letras das músicas aqui, elas falam também. Eu gosto muito disso. E no livro tem muitos diálogos difíceis e desconfortáveis. Você cita aí a conversa com a avó, com certeza vai ter a conversa com o pai, né. O quão é importante os adolescentes, os jovens terem esses exemplos para também que possivelmente no próprio ambiente familiar dá essa motivação para resolver conflitos, né, e você dá Uhum. realmente esses exemplos que podem estimular esse tipo de conversa dentro de casa.
Sim, eu acredito que além de mostrar para eles que tá tudo bem, que não vai cair o mundo se você falar o que você está sentindo, talvez ali você encontre frases ou palavras que deixem mais concreto aquilo que você está sentindo no abstrato, sabe? Então, às vezes, eu particularmente sou uma pessoa que, quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade de expressar o que eu estava sentindo. Então, eu ficava grata quando eu via alguma coisa escrita que descrevia exatamente aquilo que eu estava sentindo, sabe? Então, eu acredito que isso pode servir muito bem. E eu acredito que até mesmo para os pais, os familiares, também seja um bom exemplo e incentivo de que é importante ter esse tipo de conversa, simplesmente ouvir, sem julgar, sem trazer alguma solução logo em seguida, mas aquela conversa honesta em que todos vão abrir o coração de uma forma humilde e pronto para ouvir o outro. Agora a gente já falou sobre um pouquinho a história da Olivia, os problemas com o pai, a questão da música, os amigos, mas agora despertou curiosidade, é um romance cristão. Quando é que começa aí o romance? Olha, eu já vou dizer que o romance acontece, mas eu gosto muito daquilo que a gente chama de slow burn. Então, é uma coisa que vai acontecendo bem sutilmente, bem aos pouquinhos e tal. E eu senti bastante peso de responsabilidade de mostrar sobre, falar sobre isso, principalmente por ser um livro cristão. Mas o romance, ele tá ali, ele acontece. Eu gosto muito da ideia de uma amizade que vai ganhando um pouco mais força. Então, eu gosto que os personagens, eles se tornem bastante amigos antes, porque eu acho que é uma base muito sólida. Mas eu acho que eu não posso contar muito, senão eu conto spoiler. Mas é um slow burn, aquele romance que vai acontecendo aos poucos, de personagens que estão ali na mesma página sobre o que eles acreditam. E principalmente para Olivia, também não vou contar muito, porque senão pode ser spoiler, mas para Olivia é muito significativo, tendo em vista coisas que ela viveu e decisões erradas que ela tomou no passado. Então, a gente fala bastante sobre isso e a gente também vê é, como essas escolhas erradas podem impactar ela, mas como ao mesmo tempo ela tem a oportunidade de viver uma coisa nova, uma coisa boa e saudável. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente agora despertou toda essa curiosidade e vontade de ler, principalmente o público jovem, esse público direcionado. Se quem chegou até aqui com a gente tiver passando por esses problemas, o jovem, olha, eu não me encaixo ali na minha igreja, a minha família não entende, mas eu não quero desistir de Cristo, eu quero me aprofundar, mas não tem esse suporte nem na família e nem na igreja local. Qual conselho você daria para essa pessoa? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer nesse sentido é orar para que Deus coloque as pessoas certas, no nosso caminho. Porque eu já fui uma pessoa que vivi isso em contextos diferentes e eu orei para que, Deus colocasse pessoas no meu caminho e Ele colocou. Muitas vezes, Ele não precisou colocar pessoas novas, Ele precisou apenas abrir os meus olhos para que eu enxergasse essas pessoas. Eu acredito que Ele sempre dá tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida de piedade. E se o que a gente está precisando talvez sejam de pessoas que vão caminhar com a gente, segurar na nossa mão, Ele vai colocar essas pessoas. Agora, outra pergunta, a gente falou sobre jovens, Sim. adolescentes. Agora, se existe uma pessoa que está assistindo a gente e tem vontade de trabalhar com esses jovens, mas não tem Uhum. experiência, quais são os caminhos que você daria e diria para essa pessoa? Eu diria para essa pessoa aí sem experiência mesmo, porque aquilo que Deus procura é um coração disposto a servi-lo, disposto a fazer a obra dele, o resto ele vai acrescentando. Olha, Camila, eu tenho muitas perguntas, mas eu acho que essas perguntas que despertaram aqui em mim já iam entregar muita coisa do livro. Então, eu acho que que é melhor a gente encerrar por aqui, porque senão a gente vai dar spoiler. Eu queria que Com você certeza. deixasse uma mensagem para quem está ouvindo. Eu queria que você também falasse onde as pessoas podem
te encontrar e te acompanhar, quem sabe o próximo lançamento, que a gente também quer saber, a revista Comunhão está sempre aberta para novos escritores, novas obras. Não, eu ia agradecer pelo tempo que vocês nos proporcionaram, e para os jovens, gostaria de dizer para vocês aproveitarem a juventude de vocês para a glória de Deus. Daqui a muitos anos, vocês podem olhar para trás, vocês não vão pensar, eu deveria ter feito isso ou aquilo, porque são coisas passageiras, mas a gente sempre vai olhar para trás e desejar ter sido mais piedoso naquela época. Então, busque hoje o reino de Deus, e as outras coisas Deus vai acrescentando. Ahn, e para. Eu esqueci qual era a última pergunta. Eu acho que era essa mesmo, era a questão do. Isso mesmo. Você falou perfeitamente. E também para você falar das suas redes sociais, onde as pessoas podem te Isso. encontrar. Vocês podem me encontrar no Instagram como a Camila Bastos, Camila com 2 L's, Bastos. E aí é por onde lá eu costumo trazer as novidades, falar um pouquinho da minha rotina, o que está acontecendo, as leituras que eu estou fazendo e tudo mais. Camila, muito obrigada. Foi um prazer falar com você, Eu conhecer um pouquinho do agradeço. seu trabalho. Eu admiro muito, principalmente missionários e quem trabalha com afinco a questão do discipulado, porque eu acho muito, muito importante. Eu acho que as nossas igrejas, as nossas comunidades cristãs precisam muito disso, porque o relacionamento é a base. Primeiro o relacionamento vertical com Deus e depois o relacionamento horizontal com a igreja, com a família, com as pessoas. E a gente tem que focar nisso, em relacionamento, para não ser aquela coisa engessada, porque Cristo mesmo, ele estava ali cercado, ele nutria seus relacionamentos. E isso é o mais importante, e a visão, eu sinto que você tenta passar também nas suas obras, justamente isso, né? Exaltar essa parte tão importante do discipulado, porque nós somos missionários, né? A partir do momento que a gente encontra Cristo, cada um passa a ser missionário de alguma maneira, né? Uhum. Exatamente. Então, é aquilo que Deus colocou, né, ao nosso alcance, que a gente use como ferramentas para a glória dele, para louvar a Deus e investir em outras pessoas, porque o reino é isso, né? Muito obrigada. Para você que Eu que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Você também pode acompanhar nosso site e acompanhar o nosso Instagram, oficial @comunhão. Até a próxima!